Imagine um vale silencioso, tão silencioso que você consegue ouvir o vento cortando entre milhares de ossos secos espalhados pelo chão. Ossos branqueados pelo sol, ossos sem vida, ossos sem esperança. Agora imagine uma voz que atravessa esse silêncio e pergunta: podem estes ossos reviver? Essa cena não é ficção. Ela está registrada em Ezequiel capítulo 37. E o que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre profecias bíblicas, porque essa visão de 2600 anos atrás está se cumprindo diante dos seus olhos neste exato momento. E talvez você nem tenha percebido. Era aproximadamente o ano 593 a.C. Ezequiel, um sacerdote judeu exilado nas margens do rio Quebar, na Babilônia, tinha acabado de perder tudo. Sua pátria havia sido destruída. Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas. O templo de Salomão, aquele lugar onde a glória de Deus habitava, havia sido reduzido a escombros fumegantes. E o povo de Deus estava espalhado, escravizado, humilhado, sem identidade, sem terra, sem futuro. Ezequiel vivia entre refugiados, entre pessoas que choravam à noite lembrando de Sião, pessoas que sussurravam entre si: será que Deus nos abandonou? Será que ainda existe esperança para nós? As crianças nasciam sem conhecer a terra prometida. Os anciãos morriam com o coração partido, sonhando com uma Jerusalém que nunca mais veriam. As sinagogas improvisadas ecoavam salmos de lamento. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, cantavam eles no Salmo 137. Era um cenário de luto coletivo, de identidade destruída, de promessas que pareciam ter expirado. Deus havia prometido a Abraão uma terra, havia prometido a Davi um reino eterno, havia prometido que Jerusalém seria sua morada. Mas agora tudo estava em cinzas, tudo estava perdido, tudo estava morto. E foi exatamente nesse contexto de morte absoluta, de desespero coletivo, de fim de todas as coisas, que a mão do Senhor tocou Ezequiel. Não foi um toque suave, foi um toque que o arrebatou, que o transportou em espírito, que o colocou no meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos. Ezequiel descreve a cena com uma precisão que corta a alma. Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel 37:2. Pause aqui por um segundo. Imagine a cena. Não passe rápido por cima dessas palavras. Ezequiel foi obrigado a andar entre os ossos, a pisar perto deles, a ver de perto, a testemunhar a extensão daquela morte. Não eram alguns ossos, eram numerosos. Uma quantidade absurda, milhares, talvez milhões, espalhados por todo o vale como um cemitério a céu aberto. E não estavam simplesmente secos, estavam sequíssimos, completamente desidratados, sem nenhum vestígio de carne, sem tendões, sem tecido, sem conexão, sem estrutura, sem forma, apenas ossos brancos, quebradiços, esquecidos pelo tempo. Era a imagem perfeita da nação de Israel naquele momento, espalhada, desconectada, morta, sem possibilidade aparente de retorno. E então veio a pergunta que mudaria tudo. Filho do homem, podem estes ossos reviver? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? Deus não estava pedindo a opinião de Ezequiel sobre teologia. Ele não estava fazendo um questionário de seminário. Ele estava testando a fé dele diante do impossível, porque aqueles ossos não representavam apenas morte. Eles representavam morte há muito tempo, morte sem retorno, morte irreversível, morte que ultrapassou o ponto de não retorno. Na medicina, existe um conceito chamado ponto de irreversibilidade. É aquele momento em que um processo biológico não pode mais ser revertido.
Quando as células cerebrais morrem depois de alguns minutos sem oxigênio, não há volta. Quando um órgão entra em falência múltipla, não há recuperação. Quando um corpo se decompõe completamente e só restam ossos secos, não há ressurreição possível pela ciência humana. E era exatamente esse o quadro diante de Ezequiel. Ossos que estavam secos há tanto tempo que nem urubus mais se interessavam por eles. Ossos que o sol havia branqueado. Ossos que estavam além de qualquer possibilidade médica, biológica ou natural de reviver. Na lógica humana, a resposta deveria ser óbvia. Não, Senhor, é impossível. Ossos secos não voltam à vida. É contrário a todas as leis da natureza. É contrário a tudo que aprendemos. É contrário à própria definição de morte. Mas Ezequiel, mesmo sem entender completamente, mesmo com todas as dúvidas gritando em sua mente, respondeu com uma das frases mais profundas e sábias de toda a Bíblia. Senhor Jeová, Tu o sabes. Ezequiel 37:3. Ele jogou a impossibilidade de volta para Deus. Porque Ezequiel entendeu algo fundamental naquele momento. Que o Deus que criou o universo do nada, que soprou vida na poeira e fez o primeiro homem, que abriu o Mar Vermelho, que alimentou milhões no deserto com pão do céu, que fez o sol parar no tempo de Josué, que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, esse Deus não está limitado pelo que parece impossível aos olhos humanos. Ezequiel entendeu que quando você está diante do Criador do universo, a palavra impossível perde completamente o sentido. Porque para Deus não existe muito tarde, não existe muito seco, não existe muito morto, não existe muito espalhado. Não existe muito tempo. E foi aí que Deus deu a Ezequiel uma ordem que desafiava toda lógica, toda razão, todo bom senso. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pense na loucura dessa ordem por um momento. Profetizar para ossos secos, falar para aquilo que não pode ouvir, declarar vida sobre aquilo que está morto há tanto tempo que nem estrutura mais tem, pregar um sermão para uma plateia de esqueletos. Era como dar uma palestra motivacional para pedras, como cantar uma canção de ninar para o vazio, como tentar acordar alguém que não está apenas dormindo, mas que nem existe mais como pessoa. Ezequiel poderia ter argumentado. Poderia ter dito: Senhor, com todo respeito, isso não faz sentido algum. Ossos não têm ouvidos. Como vão me escuchar? Ossos não têm cérebro. Como vão processar a informação? Ossos não têm coração. Como vão responder? Mas Ezequiel não argumentou. Ele simplesmente obedeceu, e isso é profundamente importante para entendermos a natureza da fé verdadeira. Fé não é compreender tudo antes de obedecer. Fé não é ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Fé é obedecer mesmo quando parece absurdo, mesmo quando parece loucura, mesmo quando sua mente grita que isso não vai funcionar. Porque fé genuína opera no reino do impossível. Ela declara o que não existe como se existisse. Ela fala onde não há resposta. Ela profetiza sobre o vale seco. Ela chama à existência as coisas que não são, como se fossem. E Ezequiel obedeceu. Ele abriu a boca e profetizou. Enquanto ele falava, enquanto sua voz ecoava por aquele vale de morte, algo começou a acontecer. Profetizei, pois, como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que houve um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:7. Você consegue visualizar isso? Você consegue ouvir isso? O barulho dos ossos se movendo, o som de estruturas ósseas se conectando, o barulho de ossos raspando contra ossos. O som de milhares, talvez milhões de peças ósseas encontrando seu lugar exato, fêmures rolando pelo chão e se conectando à pelvis.
costelas voando pelo ar e se encaixando em colunas vertebrais, crânios encontrando vértebras cervicais, falanges dos dedos se alinhando perfeitamente, cada osso, por menor que fosse, encontrando seu par, sua posição, seu propósito. Era como assistir um quebra-cabeça impossível sendo montado por mãos invisíveis. Era como ver a ordem emergindo do caos. Era o som da reorganização. Era o som da esperança começando a tomar forma física. Era o som de uma nação sendo reconstruída osso por osso, estrutura por estrutura, pessoa por pessoa. Mas não parou aí. Ezequiel continua. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Ezequiel 37:8. Agora não era mais apenas o barulho de ossos se conectando. Era o som molhado de tendões crescendo. O som orgânico de músculos se formando. O som de pele se estendendo como um manto sobre aqueles corpos reconstituídos. Era vida sendo tecida fibra por fibra. Era o impossível acontecendo em câmera lenta diante dos olhos aterrorizados e maravilhados de Ezequiel. Em questão de momentos, aquele vale que era um cemitério de ossos secos se transformou em um campo cheio de corpos perfeitamente formados. Corpos completos, corpos estruturados, corpos organizados em fileiras como um exército pronto para a batalha. Mas ainda não era vida. Eram apenas corpos, estruturas sem alma, formas sem respiração, carne sem espírito, como estátuas de carne, como manequins perfeitos, como bonecas de cera extremamente realistas, mas sem o sopro vital. E Deus disse a Ezequiel: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. E quando Ezequiel profetizou ao Espírito, algo extraordinário aconteceu. O fôlego de vida entrou naqueles corpos reconstituídos, e eles viveram. Seus pulmões se encheram de ar. Seus corações começaram a bater, seus olhos se abriram, suas bocas começaram a respirar, e eles se levantaram. Primeiro 1, depois 10, depois centenas, depois milhares. Levantaram-se sobre seus pés. Um exército grande em extremo. Ezequiel 37:10. Não era apenas um grupo de pessoas, era um exército organizado, poderoso, numeroso, pronto para a batalha, pronto para cumprir um propósito, pronto para marchar. Era a transformação mais radical possível, de ossos secos espalhados sem esperança para um exército poderoso e vivo. Essa é a assinatura de Deus. Ele não apenas restaura, ele não apenas reconstrói, ele transforma o que estava morto em algo poderoso. Ele pega o impossível e cria o extraordinário. Ele não devolve você ao estado anterior. Ele te leva a um nível completamente novo. Agora, aqui está onde a profecia se torna absolutamente assombrosa. Porque Deus não deixou margem para a interpretação. Ele não permitiu que teólogos debatessem por séculos sobre o que aquilo significava. Ele mesmo explicou, claramente, objetivamente, sem espaço para dúvida. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Ezequiel 37:11-12. Leia isso de novo, devagar. Deixe cada palavra penetrar. Deus estava prometendo que traria o povo de Israel de volta à sua terra, que os tiraria dos sepulcros das nações onde estavam espalhados, que os ressuscitaria como nação, que restauraria não apenas a estrutura física de um país, mas colocaria seu espírito dentro deles novamente. Quando Ezequiel recebeu essa visão,
Israel estava morto como nação. Não existia mais no mapa. Era apenas uma memória dolorosa. Um povo sem terra, sem governo, sem exército, sem bandeira, sem identidade reconhecida internacionalmente. Eram apenas refugiados, exilados, espalhados, dominados por impérios que os odiavam. E durante 2.500 anos, essa profecia parecia impossível. Os judeus foram espalhados por todo o mundo conhecido depois da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Eles foram perseguidos na Europa medieval, expulsos da Espanha em 1492, confinados em guetos, massacrados em pogroms na Rússia, humilhados, odiados, caçados como animais. E então veio o evento mais sombrio da história humana moderna, o Holocausto. Entre 1933 e 1945, o regime nazista sistematicamente tentou exterminar o povo judeu da face da terra. 6 milhões de judeus foram assassinados. Não em batalhas, não em guerras justas, mas em câmaras de gás, em campos de extermínio, em fornos crematórios. Famílias inteiras foram apagadas. Comunidades inteiras foram destruídas. Crianças foram separadas de seus pais e transformadas em fumaça. Idosos foram tratados como lixo descartável. Mulheres grávidas foram brutalizadas. Era o vale de ossos secos em escala industrial. Era a morte mais absoluta, mais sistemática, mais horrível que uma nação poderia experimentar. Hitler tinha um plano chamado Solução Final, eliminar todo judeu do planeta. E ele quase conseguiu. Comunidades judaicas que existiam há 1000 anos na Europa foram completamente aniquiladas. Idiomas foram extintos, tradições foram perdidas, sinagogas foram queimadas, livros sagrados foram destruídos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, o mundo olhou para os sobreviventes esqueléticos dos campos de concentração e pensou: acabou. O povo judeu nunca vai se recuperar disso. É impossível. Eles estão muito quebrados, muito traumatizados, muito espalhados, muito mortos. Os ossos nunca estiveram tão secos. A esperança nunca esteve tão morta. O impossível nunca pareceu tão impossível. E então, em 14 de maio de 1948, aconteceu o milagre que mudou a história. Depois de quase 2000 anos sem pátria, sem território, sem governo próprio, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado. David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência em Tel Aviv. E pela primeira vez desde o ano 70 d.C., existia novamente uma nação chamada Israel no mapa mundial. E não foi um processo natural, não foi uma evolução política gradual, não foi resultado de negociações pacíficas, foi contra todas as probabilidades, foi contra todas as previsões, foi contra toda a lógica humana. No dia seguinte à declaração de independência, 5 exércitos árabes invadiram o recém-nascido Estado de Israel. Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque atacaram simultaneamente. Eles tinham armamento superior, tinham mais soldados, tinham mais experiência militar e prometeram publicamente jogar os judeus no mar e terminar o trabalho que Hitler começou. Israel tinha um exército improvisado, formado por sobreviventes do Holocausto ainda traumatizados, por fazendeiros que nunca haviam segurado uma arma, por refugiados que chegaram de barco dias antes. Eles tinham armamento limitado, munição escassa, nenhum apoio internacional real e, contra todas as probabilidades, Israel venceu. Não apenas sobreviveu, venceu. Os ossos secos estavam se conectando. E desde então, o que temos visto nos últimos 76 anos? Uma nação sendo reconstruída exatamente como Ezequiel profetizou. Osso por osso, estrutura por estrutura, pessoa por pessoa. O hebraico, uma língua que estava morta por quase 2000 anos, usada apenas em orações religiosas, foi ressuscitada como língua viva. Hoje, crianças israelenses crescem falando hebraico fluentemente.
é a única língua morta na história humana que foi completamente ressuscitada. Judeus começaram a retornar de mais de 100 países diferentes. Da Etiópia, onde comunidades judaicas viveram isoladas por séculos. Da Rússia, onde foram perseguidos pelo regime soviético. Do Iêmen, de onde foram resgatados em operações secretas. Do Marrocos, do Iraque, da Argentina, da Europa Oriental, de todas as pontas da terra. Era exatamente como Ezequiel profetizou. Eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E não foi apenas um retorno simbólico. Foram milhões de pessoas. Entre 1948 e hoje, mais de 3 milhões de judeus imigraram para Israel. A população explodiu de 600 mil em 1948 para mais de 9 milhões hoje. A terra que estava desolada, devastada, transformada em deserto pelo abandono de séculos, começou a florescer novamente. Israel desenvolveu tecnologias revolucionárias de irrigação. Transformou o deserto do Negev em campos agrícolas produtivos. Plantou mais de 240 milhões de árvores desde 1948. É o único país no mundo que entrou o século XXI com mais árvores do que tinha no século XX. Isaías profetizou em Isaías 35:1. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa. E é exatamente isso que estamos vendo. Hoje, Israel é uma das nações mais avançadas do mundo em tecnologia. É líder mundial em inovação médica, cibersegurança, agricultura, inteligência artificial. Tem mais startups per capita do que qualquer outro país. É chamada de Startup Nation. Fez o impossível acontecer repetidas vezes. Transformou uma terra árida e hostil, cercada de inimigos, em uma potência tecnológica e econômica. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe, a parte mais importante de tudo isso. A profecia de Ezequiel 37 tem 2 fases distintas e claramente definidas. A primeira fase é física. É a restauração da terra, da nação, da estrutura, do corpo. É os ossos se conectando. É os tendões e a carne crescendo. É a pele se estendendo. É a forma sendo reconstituída. É a estrutura sendo reorganizada. E nós estamos vendo essa primeira fase acontecer diante dos nossos olhos. Os ossos se conectaram. O corpo foi reconstituído. A nação existe novamente. A terra está florescendo. O exército está formado. Israel é uma realidade física, tangível, inegável. Mas a segunda fase é espiritual. E essa fase ainda está por vir em sua plenitude. Porque o corpo pode estar reconstituído, mas o espírito ainda não foi derramado completamente. Veja cuidadosamente o que Deus prometeu logo depois de falar sobre trazer o povo de volta à terra. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37:14. O Espírito ainda precisa ser derramado em plenitude sobre Israel como nação. O reconhecimento coletivo de Yeshua, Jesus, como Messias ainda está por vir. A restauração espiritual completa ainda não aconteceu. Israel existe fisicamente, mas ainda não experimentou a plenitude da promessa espiritual. E a Bíblia é absolutamente clara sobre isso. O apóstolo Paulo, ele mesmo um judeu, escreveu em Romanos 11:25-26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades.
E Zacarias profetizou em Zacarias 12:10: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Há um momento profético no futuro onde a nação de Israel coletivamente reconhecerá Jesus como o Messias, onde o véu será removido, onde os olhos serão abertos, onde o Espírito será derramado. E esse será o cumprimento final da profecia de Ezequiel 37. Estamos vivendo entre a reconexão dos ossos e o sopro final do Espírito. Estamos testemunhando uma profecia de 2.600 anos se desenrolando em câmera lenta diante dos nossos olhos. Estamos na transição entre a primeira fase e a segunda fase, entre o corpo reconstituído e o Espírito sendo derramado. E isso deveria nos deixar em silêncio reverente, porque significa que estamos vivendo nos últimos capítulos da história humana antes do retorno de Cristo. Significa que cada evento que vemos em Israel não é acidente, é profecia. É o cumprimento exato do que Deus disse há milênios. E não é apenas Ezequiel 37. Existem dezenas de profecias sobre a restauração de Israel que estão se cumprindo simultaneamente neste momento da história. Jesus disse em Lucas 21, 29 e 32: Aprendei a parábola da figueira. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. A figueira é um símbolo profético de Israel, e ela brotou novamente em 1948. Jeremias profetizou em Jeremias 31:10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Estamos vendo isso acontecer. Amós profetizou em Amós 9, 14 e 15: E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isso está acontecendo literalmente diante de nós. Cada descoberta arqueológica em Israel confirma a Bíblia. Cada movimento político internacional alinha as nações exatamente como as Escrituras previram. Cada conflito no Oriente Médio ecoa as profecias antigas. Cada tecnologia desenvolvida em Israel cumpre promessas de restauração. Cada judeu que retorna à terra é mais um osso se conectando no Vale de Ezequiel. Mas essa profecia não é apenas sobre Israel. Ela carrega uma mensagem pessoal e profunda para você também. Porque o mesmo Deus que pode trazer vida a ossos secos, que pode restaurar uma nação depois de 2.500 anos de morte aparente, que pode fazer o impossível acontecer na história humana, esse mesmo Deus pode trazer vida às áreas secas, mortas e sem esperança da sua vida. Talvez você esteja lendo isso agora e se sentindo exatamente como aquele vale que Ezequiel viu. Seco, desconectado, espalhado, sem forma, sem estrutura, sem esperança. Talvez seus sonhos pareçam ossos secos ao sol. Talvez seus relacionamentos pareçam irreparáveis, tão mortos que nem vale a pena tentar. Talvez sua fé pareça extinta, como uma chama que se apagou há tanto tempo que nem cinzas restam. Talvez seu propósito pareça perdido, enterrado sob anos de decepção e fracasso. Talvez sua saúde, suas finanças, seu casamento, sua família pareçam tão destruídos que você nem consegue imaginar como poderiam ser restaurados. E você olha para o vale da sua vida e pensa: é tarde demais, está seco demais.
Está morto demais, está espalhado demais. Eu perdi muito tempo, eu cometi erros demais, eu machuquei pessoas demais, eu falhei vezes demais. Não há mais esperança para mim. Mas a pergunta que Deus fez a Ezequiel há 2600 anos, Ele faz a você hoje, neste exato momento. Podem estes ossos reviver? E a resposta não está na sua capacidade, não está nas suas forças, não está no que você consegue ver com seus olhos naturais. Não está no seu currículo, no seu passado, nas suas credenciais, na sua idade, na sua situação financeira, no seu nível de educação, na opinião das pessoas sobre você. A resposta está em quem Deus é. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que fala vida sobre a morte, que reorganiza o que está espalhado, que reconstrói o que foi destruído, que sopra espírito onde só havia vazio, que transforma vales de ossos secos em exércitos poderosos. Se ele trouxe Israel de volta à vida depois de séculos de morte, depois do Holocausto, depois de serem espalhados por 100 nações, depois de todos os especialistas dizerem que era impossível, o que ele não pode fazer na sua vida? Mas há algo crucial que você precisa entender. A ressurreição dos ossos aconteceu em 2 etapas. Primeiro, os ossos se conectaram e a carne cresceu, mas ainda não havia vida. Eram apenas corpos formados sem respiração. Foi necessário o sopro do Espírito para que eles realmente vivessem. Da mesma forma, você pode tentar reconstruir sua vida com suas próprias forças, pode tentar reconectar os pedaços quebrados, pode tentar dar forma ao que está espalhado. E talvez você até consiga criar alguma estrutura, mas sem o Espírito de Deus, será apenas forma sem vida. Será apenas religião sem relacionamento. Será apenas aparência sem essência. Jesus disse em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Você precisa mais do que reorganização externa. Você precisa do sopro de Deus. Você precisa que Ele profetize sobre o seu vale. Você precisa que o Espírito Santo entre em você e te faça realmente viver. E isso não acontece por mérito. Não acontece por esforço religioso. Não acontece porque você rezou orações bonitas ou frequentou igreja por anos. Acontece quando você reconhece sua morte espiritual, quando você clama como aqueles exilados clamaram: Senhor, eu estou seco, eu estou morto, eu preciso de Ti, eu não consigo fazer isso sozinho. Então deixe essa verdade penetrar fundo, profundamente, irrevogavelmente no seu coração. O Deus que trouxe Israel de volta à vida depois de 2.500 anos de morte aparente não mudou. Ele continua fazendo o impossível. Ele continua falando vida sobre vales secos. Ele continua profetizando sobre ossos que parecem estar secos demais, mortos demais, espalhados demais para reviver. Ele continua perguntando: podem estes ossos reviver? E a resposta é sempre, eternamente, inquestionavelmente a mesma: Senhor, Tu o sabes, porque o que é impossível para os homens é possível para Ti. Porque quando Deus profetiza, quando Ele declara algo, quando Ele promete algo, não importa quanto tempo demore, não importa quão impossível pareça, não importa quantos especialistas digam que não vai acontecer, não importa quantas evidências apontem para o contrário, isso vai acontecer. Suas palavras não voltam vazias, suas promessas não falham, seu poder não diminui com o tempo. Ezequiel 37 é a prova viva, respirando, marchando de que Deus cumpre sua palavra, que suas profecias são fiéis e verdadeiras, que Ele não esquece suas promessas, mesmo que demorem milênios para se cumprir, que mesmo quando tudo parece absolutamente perdido, mesmo quando estamos no vale mais seco, mais silencioso, mais desesperador da nossa existência, um barulho pode começar, os ossos podem se mover, a carne pode crescer, o espírito pode soprar, a vida pode voltar.
E se ele fez isso com uma nação inteira, se ele ressuscitou Israel das cinzas do Holocausto, se ele cumpriu profecias de 2.600 anos atrás diante dos nossos olhos no século 21, se ele transformou o impossível em realidade repetidas vezes ao longo da história, imagine, apenas imagine por um momento o que ele pode fazer com você, com seus sonhos que parecem mortos, com seus relacionamentos que parecem irrecuperáveis, com sua fé que parece extinta, com seu propósito que parece perdido, com seu futuro que parece sem esperança. Deus está profetizando sobre o seu vale, neste exato momento. Ele está dizendo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou trazer vida onde há morte. Eu vou trazer conexão onde há dispersão. Eu vou trazer propósito onde há confusão. Eu vou trazer esperança onde há desespero. Porque eu sou o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora eu preciso te perguntar algo, e quero que você responda com honestidade total, do fundo do seu coração. Você acredita que Deus ainda faz milagres hoje? Você acredita que áreas mortas da sua vida podem reviver? Você acredita que ossos secos podem se levantar e formar um exército? Porque se este vídeo chegou até você hoje, se você assistiu até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, talvez não seja coincidência, talvez não seja algoritmo, talvez não seja acaso. Talvez seja Deus querendo profetizar sobre o seu vale. Talvez seja o Espírito Santo querendo soprar vida sobre áreas que você já considerava mortas para sempre. Escreve nos comentários agora: eu creio que meus ossos secos vão reviver. Declara isso. Profetiza isso sobre a tua própria vida. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quando você declara vida, quando você profetiza esperança, quando você fala fé sobre o impossível, algo começa a se mover no mundo espiritual. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que você acabou de ver é apenas o começo. Existem mistérios ainda maiores, profecias ainda mais profundas, revelações ainda mais impactantes esperando por você. Estamos desvendando os segredos mais profundos da palavra de Deus. Estamos conectando profecias antigas com eventos atuais. Estamos vendo Deus se mover em tempo real. Mas só se inscreve se você tiver coragem de enxergar o que Deus está fazendo neste exato momento na história. Se você tiver coragem de acreditar no impossível. Se você tiver coragem de profetizar sobre o seu próprio vale. Porque os ossos estão se movendo, o barulho da ressurreição já começou e você foi chamado para fazer parte desse exército. Que Deus abençoe você poderosamente e que o sopro do Espírito Santo traga vida completa, abundante e transbordante para cada área seca da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.